Bom, agora a gente vai resolver um exercício envolvendo treliças. Então, a ideia aqui de treliças é que elas sejam isostáticas, onde a gente consegue calcular ali qual seria a força normal em cada uma das barras. Então, retomando só um pouco mais na questão de conteúdo, a treliça, ela primeiro envolve apenas forças de tração ou compressão em cada uma das barras. Isso representa que a cortante sempre é zero e o momento também é sempre zero. Assim, é um pouco mais fácil a gente ver qual seria ali as forças aplicadas em cada uma das barras, dado que envolve apenas a gente assumir uma força aplicada em cada uma delas. Nesse caso, uma normal, a qual pode ser positiva, caso seja de tração, ou negativa, caso seja de compressão. Então, falando um pouco mais dos métodos que a gente tem para resolver, existem duas estratégias ali, que são o método do corte e o método do ponto. Em cada uma delas, tem alguns macetes para a gente identificar qual que é melhor. O método do corte consiste em a gente cortar a treliça, porque tanto na metade da esquerda quanto na metade da direita, a gente vai manter o equilíbrio estático. Ou seja, a gente vai ter três equações para resolver esse mesmo problema. Então, uma vez que a gente saiba as forças de um lado, a gente consegue meio que replicar esse equilíbrio para a gente descobrir algumas normais que atuando na barra. Então, a ideia, sempre como a gente tem três equações de equilíbrios no plano, é que a gente corte a barra, três segmentos de barra. Então, sempre então, que é o método do corte, a gente vai cortar três barras. Senão, não vai ser tão produtivo o nossa estratégia de resolução. E a questão do ponto é muito parecida com o transporte. Então, a gente sempre vai ter um ponto em que sejam aplicadas duas ou mais forças, geralmente. Então, a gente pegar esse ponto, ele vai ter uma força para cá, uma normal para cá, uma normal para cá, uma normal nessa direção inclinada e outra normal nessa direção inclinada. Pensando que ele é um ponto, ele vai ter aqui duas equações que vão ser zero, dado que ele está em equilíbrio também. Então, a somatória das forças na horizontal vão ser zero e a somatória das forças na vertical também é zero. Assim, a gente pode só decompor essa força, né? Decompor aqui os vetores na direção x e na direção y, para que a gente possa fazer esse tipo de conta, descobrindo ali duas forças. Então, sempre que a gente for usar o método do ponto, né, do nó, a gente vai ter duas incógnitas, não três, como é o caso como o caso do método do corte. Falando um pouco mais sobre esse exercício, como eu já disse, uma treliça isostática, onde a gente consegue ter graus de liberdade suficientes para resolver todas as equações, mas aqui a gente não compensa trazer todos esses números, porque vai ficar uma conta muito grande. Geralmente os exercícios vão indicar algumas barras para a gente calcular normal, e mais tarde eu indico quais vão ser as normais para a gente calcular. Mas de maneira geral, a gente pode considerar que a estrutura como um todo está em equilíbrio. Ou seja, fica mais fácil analisar ela como um todo para primeiro calcular as reações de apoio. Então, se eu fosse dar um primeiro passo, calcule as reações de apoio, porque aqui e aqui existem apoios e a gente não sabe quais são eles. Bom, já partindo aqui então, eu fiz uma réplica menor desse mesmo desenho. Vou só fechar ela aqui. E traduzindo esses apoios, então, a gente tem uma força vertical aqui no ponto B, porque é um apoio simples, então uma vertical B. E ao mesmo tempo, esse aqui tem duas forças, então uma força na horizontal HA e uma força na vertical VA. E isso daqui três equações, né? Três equações de equilíbrio, é bem fácil a gente fazer, onde a gente precisa calcular quais são os valores de cada uma dessas reações de apoio. Então, na própria horizontal é bem tranquilo, onde a gente tem 160 aqui para a direita, mais HA, vai ser igual a zero. Então, as forças aqui na horizontal. Portanto, HA vai ser igual a menos 160. A unidade do problema é quilonewton para força. No segundo momento, a gente tem uma força na vertical e outras duas forças que não estão no mesmo polo. Então, é mais fácil a gente calcular a outra equação usando o momento no polo A, porque a gente já
vai desconsiderar essas duas forças, vertical e horizontal, nesse polo. Então, fazendo a conta aqui do momento adotando positivo no sentido anti-horário, em relação ao polo A, a gente vai ter primeiro essa força de 160, que vai estar atuando para dentro, então menos 160, já que ela causaria um giro no sentido horário, usando a regra da mão direita. E o braço dela é esse daqui, né? Esse aqui, 1,5 m segundo o próprio enunciado. E a outra força causa um momento, já é um momento positivo, né? Que o VB causaria um movimento, né, no sentido anti-horário no polo A, para fora da lousa. Então, mais VB, que é a nossa incógnita, e o braço da força, que é de 8 metros. Isso se resulta em zero. Calculando essa força, a gente chega aqui, VB vai ser igual a 30 kN. E depois é só a gente calcular o equilíbrio na vertical, né? Então, VA mais VB vai ser igual a zero. Portanto, VA vai ser igual a menos 30 kN. Esse é o primeiro passo, a gente já tem essas três reações de apoio. Vou, então, aplicar o método do corte para resolver. Como já tinha dito, a gente tem que procurar ali 3 barras que sejam um corte favorável, que a gente já descobriu o valor da normal em 3 barras. Então, nesse caso, eu vou cortar ela aqui no meio. Aqui. Esse corte, então, representa aqui 1, 2, 3. Dado que a gente tem 3 graus de liberdade, a gente vai conseguir as 3 equações, 3 respostas para essas incógnitas. Então, vou já representar esse diagrama aqui. A gente tem, primeiro, esse VA para baixo, então de 30. O VB, ele não estaria nessa figura, mas ele seria aqui de 30 para cima. O HA, que é menos 160. Como a gente adota para cá, na realidade é uma força de 160 apontando aqui para a direita. E essa força de 160 ela também aparece aqui, né, já que ela compõe o desenho num ponto que pertence ao corte, né? A gente está adotando aqui do lado direito, mas poderia fazer do lado esquerdo também, daria na mesma coisa. E agora a gente vai desenhar as normais, porque pensa que esse ponto está sendo puxado, tracionado, então todos esses cortes aqui têm, na verdade, forças dentro deles. A gente sempre vai desenhar para fora da barra força, assumindo que é a força de tração, já que ali a tração é positiva na convenção de sinais que a gente adota. Logo, vou desenhar aqui uma força normal N2, uma força normal N4, já que trata da barra 4, e uma força normal aqui N6, já que a gente está falando da sexta barra, que a gente está numerando conforme aqui. E isso traz ali uma maneira mais fácil de calcular, porque é só calcular o equilíbrio nessas condições. Então, vou colocar um detalhe aqui, esse ângulo alfa. Então, é só a gente já saber qual é esse alfa para decompor as forças, já que a normal 4 ela tem, né, dois eixos, ou melhor, ela está inclinada, então é mais fácil a gente decompor em x e y. Olhando na figura aqui, a gente tem que o cateto oposto é de 1,5 m, o cateto adjacente é de 2. Então, o seno de alfa vai ser igual a 3/5. 3/5. E depois o cosseno de alfa vai ser igual a 4/5. Uma vez que a gente já sabe que é um triângulo 3, 4, 5, o que normalmente apresenta-se nos exercícios. Então, já resolvendo esse próprio equilíbrio, a gente vai começar pela somatória na vertical. Por que é mais fácil começar pela vertical? Só existe a componente vertical da N4, então a gente já consegue calcular direto qual que é a normal N4. Uma vez, então, que a gente sabe isso, a gente decomporia essa N4 em uma força de N4 vezes seno alfa e uma força na horizontal de N4 vezes cosseno alfa. Lembrando que assim, se a força que a gente quer decompor está no cateto adjacente, por assim dizer, a gente está adjacente, né? Adjacente ao ângulo, a gente trata de cosseno. E aqui no cateto oposto, que seria esse comprimento imaginário aqui, é o seno. Uma maneira um pouco mais fácil de pensar. E, bom, fazendo equilíbrio, então, da somatória na vertical das forças tem que ser zero.
a gente chega aqui, menos 30. Menos 30 mais N4 vezes seno de alfa vai ser igual a zero. Resolvendo essa conta, a gente, seno de alfa aqui, que é 3/5, né? A gente chega aqui, N4 vai ser igual a 50 kN. E também fazendo o momento, então é mais fácil a gente adotar o momento num polo que pertença à barra, mas ao mesmo tempo ele consiga zerar o máximo de forças possíveis aqui. Então, a gente pega um momento numa reta suporte de alguma das incógnitas, é a dica que a gente consegue desvendar, né? No polo A, a gente tem aqui duas forças aplicadas no próprio ponto, e a N6, a normal 6, e é uma força que a gente tem que descobrir, a gente não sabe ainda. Então, só sobraria para calcular o momento essas três forças aqui, para as quais a gente já sabe esses valores. Então, vou, no primeiro momento, considerar o polo A para calcular o momento. Então, aqui, novamente, é o momento no sentido anti-horário positivo em relação ao polo A, tem que ser zero. Fazendo a conta aqui embaixo, a gente vai chegar aqui. Esse momento 160 ele está, novamente, causando um giro no sentido horário. Então, a regra da mão direita ele é negativo. E o braço é a mesma coisa do item anterior, 1,5 metros, que é essa distância aqui. Essa distância desses dois segmentos. Agora, existe também a N2. Então, novamente, está causando um giro no sentido anti-horário, colocando o polegar aqui. Essa força ela gira para cá, né? Logo, é menos N2 vezes o braço. O braço é esse segmento aqui, então 1,5 mais 1,5, 3 metros. E por fim, existe a N4. Então, a gente pode ver que ela causaria um momento em tese, só que presta atenção que isso aqui é uma reta, né? Então a N4 está na direção do ponto A também. Logo, ela não vai causar nenhum momento. A gente já consegue tirar o N2 direto daqui. Então a gente pode já igualar a zero. E a resposta é que N2 vai ser igual a menos 80 kN. Uma vez que a gente passa aqui, né, 1,5 fica 240 dividido por 3 fica menos 80. E por fim a gente precisa calcular usar uma última equação, que seria a somatória das forças na horizontal, dado que a gente já usou a vertical e o momento. Então a somatória das forças na horizontal vai ser zero. A conta, isso aqui é mais simples, como esse 160 cancela com esse 160, já nem vou escrever, vou colocar aqui N6 direto, positivo, né, aqui, mais N2, e mais, nessa direção aqui, vai ter essa força aqui, N4 vezes cosseno. Então, N4 vezes cosseno de alfa. Isso tem que ser zero. Então, N6, já passando as contas para o outro lado, é menos N2, então, menos 80 mais 80, mais N4. N4 que a gente já calculou, é 50 aqui. Então, 50. Cosseno alfa. Aqui na verdade é menos 50, né? Porque tem o sinal quando a gente troca de lado da equação. Então, menos 50 vezes cosseno alfa, que é 4/5. Uma vez que a gente faça essas contas, a gente chega no resultado que N6, né, vale 40. Então, N6 vai ser igual a mais kN. E esse é o primeiro passo para calcular ali pelo método do corte. Agora, então, a gente vai ter que passar as forças que estão sendo aplicadas dentro desse ponto A para calcular pelo método do nó quais são ali as reações. A gente tem aqui duas incógnitas que a gente quer saber, então N1 e N5, dado que a gente já tem N6 que também é aplicado no ponto. Vou passar então, primeiramente, todas as forças que estão sendo aplicadas no ponto. Aqui nesse ponto A, a gente tem primeiras reações de apoio de 160 para a esquerda e 30 para baixo. E além disso, a gente tem as incógnitas que a gente não sabe quais são ainda. N1, N5 aqui inclinadas
e N6 na horizontal, cujo valor a gente já sabe. Ressaltando mais uma vez que a gente sempre vai adotar as normais saindo do ponto, uma vez que a gente adota a tração como positiva. Então, se for compressão, basta aqui trocar o sinal, mas a gente desenha a faixinha ainda saindo do ponto. Então, calculando aqui as forças na horizontal, primeiro, a gente vai chegar aqui, temos menos 160, mais N6, e aqui mais N5 vezes cosseno de alfa, uma vez que a gente tem o ângulo alfa aqui e o ângulo alfa está aqui, né? São ângulos correspondentes também. Então, essa conta aqui vai resultar numa força de aqui N6, que é 40, menos 160, que vai ser igual a, já passando para o outro lado, menos N5 vezes 4 sobre 5, que é o próprio cosseno, como a gente já tinha calculado ali. Isso vai resultar que N5 é uma força de 150 kN. Só resolvendo essa última equação. E agora a gente vai calcular o equilíbrio também nas forças da vertical. Então a gente tem aqui N1 mais N5 vezes o seno do ângulo alfa, que aqui é o cateto oposto, né? E a gente também tem esse menos 30, né? Já que ele está para baixo. Só relembrando que aqui a gente pode assumir os eixos como x para a direita e y para cima. Então essa força aqui de 30 é menos 30, uma vez que está contra o eixo. Isso tem que ser igual a zero, dado que o ponto está em equilíbrio estático. E esse resultado a gente vai chegar aqui em N1 vai ser igual a menos 60 kN. Já que a gente tem aqui que N5 150 vezes 3 quintos, então a gente vai chegar aqui um valor intermediário, aí a gente vai somar com o 30 que está do outro lado, então a gente chega em, aqui vale 90, ou melhor, aqui a gente tem 90, né, com 30 mais 60, passando para o outro lado, menos 60 aqui para N1. Esse foi a tática do nó dentro do ponto A. Agora, vamos fazer também para o ponto D, onde a gente já sabe duas incógnitas, N2 e N4. A gente quer saber outras duas, sempre adotando ali esses graus de liberdade, para a gente saber se a gente vai achar corretamente essa resposta. Então, vou desenhar as forças saindo do ponto novamente. N2 aqui para a esquerda, N4 aqui inclinada, né? E a gente tem esses dois, aqui é ângulo alfa também, dado que são aqui ângulos alternos internos. Então aqui alfa novamente. E bom, as que a gente não sabe agora, a gente tem N7 e N9 aqui para a direita. Esse ângulo também é alfa, porque a gente tem que aqui é 1,5 metros, aqui na metade é 2. Então esse ângulo aqui é alfa também. Dá pra gente calcular ali, sempre se baseando nos triângulos 3, 4, 5 e seus semelhantes. Aqui então é mais fácil a gente começar calculando pela vertical, uma vez que a gente só tem a força N7 com componentes na vertical. Então essa é uma das nossas incógnitas, na horizontal vai ter esses dois eixos, né? Vai ter essas duas contribuições. Então, começando pela vertical, a gente vai ter aqui menos N4 vezes seno alfa. E também aqui negativo menos N7 vezes seno de alfa. Isso tem que ser zero. Então, uma vez que a gente consegue ver isso, dá para ter uma intuição que as forças ali vão ter o mesmo módulo, né? Dado que elas estão... tem uma conta bastante parecida, uma vez que a gente pode cancelar o seno. Então, a gente consegue concluir, por exemplo, que N7 é igual a menos N4, que vai ser igual a menos N4, que tem valor de 50, então menos 50 kN, tendo a resposta da N7. Agora, N7 não é uma força que a gente calcular, mas a gente pode calcular ela facilmente. Mas agora a gente vai calcular N9, que realmente interessa aqui no problema, usando o equilíbrio, né, as forças na horizontal dentro do ponto D. Então, na horizontal a gente tem menos N2, que a gente já tem o valor, menos N4
vezes aqui o cosseno de alfa, mais N9, a nossa incógnita, mais N7 vezes o cosseno também de alfa. Tudo isso tem que ser igual a zero. É importante a gente já saber N7 porque fica mais fácil a gente calcular aqui. E, bom, se a gente parar para analisar, a gente tem N9, que vai ser igual a mais N2 passando para o outro lado. E 2 a gente já sabe que é menos 80, então N2 vai ser igual a mais 80. N4 vezes cosseno, N4 que é 50, vezes cosseno que é 4 quintos, 40. Isso aqui é negativo, então vai ser positivo, então mais 40. E N9 está aqui, agora menos N7, então menos aqui. N7, que a gente já sabe que é menos 50, vezes cosseno, então menos 40. Isso resultaria, né, numa força aqui. N9 vai ser igual a 160 kN, que é a unidade do exercício. Então, N9 aqui, N9 no caso, que a gente está isolando, é igual a 160 kN. Agora a gente vai partir para o último ponto que seria necessário para a gente calcular a normal 8, que é o ponto B. Bom, agora a gente consegue calcular já quais são as forças, né, na vertical aplicadas dentro do ponto B. Então, para isso a gente já usaria, né, teria o resultado do N9, então as forças na vertical dentro do ponto D, essa é a conta que a gente está fazendo. A gente vai ter aqui menos N2, mais menos N4, né, vezes cosseno, mais N9, mais N7 vezes cosseno de alfa. Isso tem que resultar em zero. Então, já vamos isolar o N9, a gente vai passar as contas para o outro lado, a gente vai ter que N2 mais N4 vezes cosseno de alfa, menos, né, N7 vezes cosseno de alfa. Então, nesse caso, N2 a gente já sabe o valor, menos 80. N9, então, é igual a menos 80, mais N4. N4, que é 50, vezes cosseno, que é 4 quintos, a gente acha 40 aqui como resposta. E N7, que nesse caso é menos, com signo negativa aqui, a gente acabou de achar, então 50, aqui seria menos 50, vezes cosseno, que é 4 sobre 5 também. Nesse caso, corta, e aqui a gente fica que é 80, mais, menos 80, mais 40, mais 40, onde a gente acha que 9 vai ser igual a zero. Então, esse é um dos nossos resultados. E, por fim, a gente vai calcular também o equilíbrio no ponto B para achar a barra 8. Mas também seria uma alternativa a gente calcular no ponto G, já que a gente tem ali as normais do ponto 7. E a gente quer descobrir daí 8 e 10. Terminando o exercício, então, a gente vai aqui calcular pelo método do nó a normal 8, que é a última informação que a gente quer descobrir, a partir do ponto B. Novamente, então, vou desenhar todas as forças que estão aplicadas nesse ponto B. A gente tem a relação de apoio, importante não esquecer delas. A normal 6 saindo do ponto. E, ao mesmo tempo, a gente tem a normal 11 para cima e a normal 8 aqui inclinada para a esquerda. O que a gente consegue pensar também para calcular de uma maneira mais prática e mais rápida. A gente só quer saber N8, a gente não quer saber N11. Nesse caso, a gente pode reparar que N8 tem uma componente vertical e as outras duas forças a gente já conhece. Então, essas são as duas incógnitas, mas a gente só quer saber essa daqui. Logo, a gente vai começar calculando pelo equilíbrio das forças horizontais no ponto N, ou melhor, no ponto B aqui. Isso, como a matriz está em equilíbrio, tem que ser igual a zero. Então, expandindo essa conta já, a gente vai encontrar menos N8 vezes seno aqui de alfa, lembrando que aqui tem um ângulo alfa, ou melhor, menos cosseno, né, de alfa, mais, ou melhor, menos 6, essa força também está na horizontal, e não tem mais nenhuma outra força sendo aplicada na horizontal, ou seja, isso daqui tem que ser zero. Então, a gente vai ter de um lado N8
vezes o cosseno, que é 4 sobre 5, vai ser igual a N6. E esse N6 a gente já calculou, é igual a 40. Ou seja, a gente vai chegar à conclusão aqui que N8 vai ser, na verdade, 50 kN. Ou melhor, menos 50 kN, dado o sinal aqui da nossa força, que a gente vai ter menos N8 aqui, ou seja, menos 50 kN. Já consolidei as respostas que a gente tinha aqui, então N1 menos 60, N5 mais 150, N9 é 0 e N8 menos 50, que é a força que faltava. O que vale notar também que, apesar de N9 ser 0, não significa que a barra não precisaria existir dentro dessa treliça. Dado que a treliça é isostática, a gente tem a condição, ou seja, a gente precisa dessa barra para calcular as outras. Então, não necessariamente a gente pode eliminar esse segmento entre D e E, que a treliça continuaria em equilíbrio. Então, não tem essa ilusão. Mas no mais, a gente resolveu esse exercício, calculando alguns pontos. Geralmente é o que o exercício vai pedir, não para calcular todos os segmentos, anormais em todos os segmentos. E a gente pode ver que existe ali uma estratégia para a gente calçar um caminho mais fácil, mas ao mesmo tempo essa estratégia para calcular os pontos não é única, onde a gente poderia ter feito o corte aqui, por exemplo, e chegado aos mesmos resultados.